Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar e esse cenário cada vez me alegra mais, Doni. Temos um cenário muito chique. Estou me sentindo... Você que já tem muitas bancadas na sua vida, talvez esse cenário seja mais um, mas para mim é uma bancada que eu nunca tive para chamar de minha. A bancada do Sammy Boy, sim! Vamos lá a nosso tema do dia, Doni. É isso. Uma pergunta. Se você ganhasse do nada R$100, Bom. Isso mudaria a sua vida? Não. R$100. E se o valor fosse maior? R$100 mil, ou então R$100 milhões? Aí mudaria, né? Mas é óbvio que mudaria, né? Eu sou rica! Bom, mas eu tô perguntando isso porque a sua resposta vai depender de muitos fatores, incluindo idade, situação familiar, renda, patrimônio atual, né? Acho que, claro, 100 milhões talvez seja um exemplo um pouco excessivo, Sim, né? Mas, sim, sei lá, R$100 mil. R$1.000. R$10. 10 mil, 100 mil, 10 mil, 50 pois mil, enfim. Bom, o X da questão é saber como você muda seu comportamento depois de receber um valor, ou um desses valores que o Doni citou. E a sua mudança, seu comportamento, pode dizer muito sobre a sua situação financeira atual. Stewart Butterfly, hoje CEO do Slack e também cofundador do Flickr, expandiu essa ideia quando discutiu o que chamou de 3 níveis de riqueza. De forma resumida, ele diz que os níveis dependem da situação econômica de cada pessoa. Bom, nível 1 é quando não estamos preocupados ou estressados com dívidas. É quando a fatura do cartão está controlada, sendo paga integralmente, quando você sabe exatamente para onde vai cada real do seu salário. Nível 2, quando não importa quanto custa um prato em um restaurante, ou seja, o quanto gastamos em um almoço ou jantar não interfere nas nossas finanças. Aí vem nível 3, quando não importa qual será o custo das férias, o preço do hotel ou do voo. Ou seja, nesse nível ninguém se preocupa em acumular milhas ou viajar em datas que sejam mais baratas. O que é interessante, Doni, em pensar sobre a riqueza em níveis é que a gente percebe que certas somas de dinheiro não vão necessariamente melhorar a nossa vida de maneira perceptível. Explique. Por exemplo, para a pessoa média no nível 2, que é quando não importa tanto o preço do prato no restaurante, receber um dinheiro extra de R$10 mil provavelmente não é suficiente para impulsioná-la para o nível 3. O que é uma verdade, já que R$10 mil não são suficientes para livrar alguém de considerar o custo de hospedagem e transporte pelo resto da vida, né? No entanto, os mesmos R$10 mil dados a uma pessoa média no nível 1, aí sim podem levá-la ao nível 2. Isso ilustra perfeitamente como a riqueza é e sempre será uma medida relativa. Exatamente. Embora R$50 mil possam mudar completamente a vida de alguém, essa soma não faria nem cócegas na conta de uma pessoa que tem um patrimônio na casa de 9 dígitos, por exemplo. Pense, Doni, em alguém que tenha um patrimônio líquido estimado de R$450 milhões. Até é difícil pensar. Isso significa que R$50 mil a mais representam 0,01% da fortuna. E esse percentual pode parecer aleatório, mas 0,01 é um bom indicador do que constitui uma quantia sem importância. Então você fala assim, quero fazer uma coisa que não me preocupa tanto, pego 0,01%. Entendi. Vamos traduzir em números. Se você tem uma renda de R$10 mil, pagar R$1 a mais ou 0,01% a mais por alguma coisa, não deve afetar suas finanças de forma significativa. Sendo assim, a gente pode usar esse limite de 0,01% como um guia para então repensar os 3 níveis de riqueza que a gente citou e assim incluir outros ajustes no estilo de vida. Esse percentual, Sammy Boy, foi defendido em um estudo por Nick McGill, o diretor de operações da gestora de fortunas americana Ritholtz. No nível 1, a pessoa está ciente de cada real que gasta e o salário é contado, o que inclui pessoas inclusive super endividadas, ou seja, qualquer dinheiro faz falta. Já no nível 2 existe liberdade em fazer compras no supermercado, por exemplo, sem se preocupar com o preço das coisas, já que isso não afeta tanto suas finanças.
E o nível 3 é quando se atinge a liberdade no restaurante. Você escolhe o prato que quiser, independentemente do custo. Temos ainda o nível 4, que é quando se ganha a liberdade de viajar quando quiser, como quiser e ficar onde quiser. No nível 5 é quando se atinge a liberdade da moradia dos sonhos. Você pode pagar a casa que quiser comprar. Já o nível 6 é o ápice, que é quando se ganha a liberdade filantrópica. Você pode doar o dinheiro que tem para assim causar impacto sobre a vida de outras pessoas. Devido à diversidade das circunstâncias da vida, pode ser difícil colocar uma quantia exata em reais em cada um destes níveis de riqueza que citamos. Por exemplo, um solteiro de 21 anos com R$1 milhão é muito diferente de um casal aposentado de 65 anos com os mesmos 1 milhão. No entanto, Doni, usar aquele 0,01% como guia para determinar o nível de riqueza ajuda, assim, a ter uma dimensão maior. Sendo assim, podemos estender esse pensamento para todas as categorias de gasto. Por exemplo, imagine que você esteja em um restaurante onde está decidindo entre um hambúrguer por R$15 e um salmão por R$25. Se o seu patrimônio líquido for de R$100 mil ou mais, a diferença de R$10 é sem importância, porque representa 0,01% do seu patrimônio líquido. Mas se o seu patrimônio for o oposto de R$1.000, por exemplo, daí essa decisão vai pesar muito mais. A maioria das pessoas no mesmo nível consome mais ou menos da mesma maneira. Por exemplo, se estiver no nível 3, dificilmente você viajará em um jato privado ou na primeira classe. Já uma pessoa no nível 1, Doni, essa pessoa dificilmente fará um voo de avião. A melhor maneira de subir na escala de riqueza é gastar de acordo com o seu nível. Se você estiver no nível 1 e reservar férias sem se preocupar com os custos, igual quem está no nível 4, você não vai avançar mais na escada da riqueza. Até que você tenha o dinheiro para gastar como bem entender dentro de um nível, você deve ser rigoroso quanto aos seus gastos nesse mesmo nível. Faça isso de uma forma consistente e aí você vai ter uma chance muito melhor de progredir na escada que te leva a alcançar níveis cada vez maiores. Para uns, a subida destes degraus pode ser mais demorada que para outros. Mas o mais importante é você ter isso em mente e saber que nível você está, o tamanho do passo que você pode dar e ter um rumo, né? Para o alto. E avante, como diria Superman. Para o infinito e além, como diria Buzz Lightyear. É, isso mesmo. Bom, alguns, ao atingirem níveis mais altos, não deixam de tentar encontrar os voos diretos mais baratos quando pretendem tirar férias, o que permite a pessoa aproveitar a vida enquanto continua aumentando a sua riqueza. Então, qual que é o resumo disso tudo que a gente falou aqui, Sammy Boy? Aquele resumo, né? Aquele resumão. Resumo ficou claro. 0,01% é um número interessante de você ter em mente para analisar o peso. Se vale a pena se preocupar. Do impacto financeiro para você ou não de uma determinada decisão. Exatamente. E se vale se preocupar em refletir. Então, ou seja, rico ou pobre são conceitos relativos e você vai se preocupar com o que vai fazer mudanças significativas. E 0,01 não faz. Para a sua vida, seja ela qual for. Agora, uma coisa que faz diferença, você saber o que aconteceu no Brasil no mundo no Giro de Notícias. A dívida pública federal do Brasil caiu 0,68% em setembro sobre agosto, a 5,4 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional. A perspectiva é que a dívida geral feche 2021 entre 5,5 trilhões de reais e 5,8. Enquanto isso, a dívida externa cresceu 5,8% sobre agosto, a 257,7 bilhões de reais, num mês de forte avanço do dólar frente ao real. O Consulado dos Estados Unidos no Brasil e a Embaixada Americana vão retomar as emissões de todos os tipos de vistos para o país a partir de 8 de novembro. Será feito um plano de contingência para dar conta da alta demanda. A retomada vem depois do anúncio de novas medidas de entrada nos Estados Unidos. O Instagram liberou a ferramenta de compartilhamento de links nos stories. Antes, a opção só estava disponível para aqueles com mais de 10 mil seguidores. Na última semana, a rede social anunciou uma série de outras ferramentas para incentivar a próxima geração de criadores digitais. Agora sim, notícias giradas. Eu quero saber, fez sentido esse programa pra você? Porque esse é um programa um pouco mais reflexivo. Mais filosófico. Filosófico. Café filosófico.
no Cafeína. O que colocaram nesse café? Filosofia, muita filosofia. Vocês preferem um conteúdo assim mais filosófico ou um conteúdo mais pragmático? Mais mundano. Mais mundano. Contem aqui, por favor, nos comentários que a gente vai levar isso em conta para os próximos programas. Aquele abraço. Tchau.